Mas essa palavra que Deus ministrou no meu coração, Ele me deixou com mais temor. Eu já venho avaliando a minha vida durante alguns meses. Eu tenho compartilhado algo com a minha esposa. Quando a Bíblia fala, examina-se o homem a si mesmo. Se você começar a se examinar, você vai ver que você vai encontrar coisas magníficas. Ou nem tão magníficas. E eu comecei a me examinar de uns 2 meses para cá. Algumas coisas eu tenho compartilhado com a minha esposa, outras não. Mas eu sei que eu preciso descer muito mais. Muito. Não é somente descer, não. É descer muito. E essa palavra diz que o rei Salomão, está falando de um rei, o filho de Davi, o grande Salomão, o homem mais rico e mais sábio de toda a história, ele recebeu da mãe dele uma coroa. E ele recebeu essa coroa num dia muito especial, o dia do casamento dele. Dia de casamento é dia de festa, dia de alegria, dia de ganhar presentes. E ele ganhou da mãe dele uma coroa. A mãe dele veio e colocou uma coroa na cabeça dele. E a Bíblia especifica que naquele dia de tanta felicidade, ele ganhou aquela coroa. E eu quero compartilhar com você algo que você já sabe, que está no livro de Jonas. Abre a sua Bíblia no livro de Jonas, rapidamente. Jonas, logo no primeiro capítulo. Jonas capítulo 1. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Deus, ele decidiu um dia falar com Jonas, como decidiu um dia falar comigo e contigo. E ele deu 3 orientações para Jonas. Apronte-se, vá a Nínive e grite contra ela. Interessante que no versículo de número 3, diz as Escrituras Sagradas, Jonas se aprontou. Ele cumpriu a primeira ordem, apronte-se, e ele se aprontou. Mas a segunda ordem e a terceira ele não quis cumprir. O vá à grande cidade e grite contra ela, ele não quis, ele fugiu do Senhor, indo na direção contrária. E aí a palavra que trouxe muito temor ao meu coração é essa aqui, pequenininha. E desceu a Jope, e ali encontrou o navio que estava de saída para a Espanha. Preste atenção aqui. Deus fala com Jonas, Jonas ouviu, e Deus dá 3 instruções para Jonas. Apronte-se, vá a Nínive e grite contra ela. Ele se aprontou e fugiu contra a direção que Deus ordenou para ele. Toda vez que Deus fala comigo e fala contigo, e você ouve, quando nós ouvimos o que Deus falou, a gente tem 2 escolhas para fazer. Ou vai na direção de Deus, ou vai contra a direção de Deus. Aqui, nessa situação, Jonas foi contra o que Deus mandou ele fazer. E ele desceu. E aí eu continuei lendo, e interessante que nessa leitura, eu não vou ler tudo, depois se você quiser ler em casa, você fica à vontade. Todo o capítulo 1 tem várias partes que fala desceu, 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 desceu. Entenda que toda vez quando você toma uma decisão, quando eu tomo uma decisão de não fazer o que Deus manda eu fazer, nós estamos descendo. Meu Deus. Presta atenção, eu pego um ônibus para ir no trabalho. Muitas das vezes o ônibus, eu aperto aquele botãozinho e ele não funciona. Que é a cigarra, eu tenho que fazer assim, ó, puxar. Quando eu puxo a cigarra, o que acontece com a cigarra? Ela desce e faz um barulho, aí o cara sabe que ele tem que parar no próximo ponto para mim descer. Aqui Jonas só desceu, 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 desceu. E outra frase que falou muito ao meu coração, ele desceu tanto, irmão. Você já conhece a história, vem o peixe, come ele, e o peixe desce, 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 ele vem falando uma opção de coisa, e aí eu quero ler para você, para já finalizar o que ele falou. Capítulo 2, ele fala assim: ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondeste.
Do fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro e tu ouviste a minha voz. Interessante, né? Ele ouviu a voz de Deus e Deus também ouviu a voz dele. Tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar. Ele estava enganado, Deus não atirou ele não, ele que se atirou. Ele foi na direção contrária. E ele bota a culpa em Deus, mano. Como é que pode? Eu e você, a gente faz isso todo dia. Bota a culpa em Deus. Mas, vamos seguir. E ele fala, tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar, ali as águas me cercavam por todos os lados e todas as tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que não tornaria a ver o teu santo templo. As águas vieram sobre mim e me sufocaram. O mar me cobriu completamente e as plantas marinhas enrolaram na minha cabeça. Duas coisas diferentes. Salomão estava em obediência e no dia de casamento ele recebeu o que na cabeça? Coroa. Jonas, em desobediência, recebeu o que? Planta marinhas na cabeça. Irmão, para você receber uma planta marinha na cabeça, tu tem que estar fundo, hein? Foi lá no profundo. Tu tem que ter descido a ladeira, meu. Com força. Só se tu for na praia pegar aquelas negocinhos e jogar assim. Mas ele está falando aqui, ó, que ele desceu, o mar cobriu ele completamente e as plantas marinhas se enrolaram. Não foi uma planta, foi várias plantas assim, ó, na cabeça dele. E aí eu perguntei para mim, meu pai, o que eu quero da minha vida? Eu quero coroa na cabeça ou eu quero planta marinha na minha cabeça? Eu preciso rever meus conceitos. Eu acho que eu sou crente, Eu leio a Bíblia, eu oro, sou batizado, de vez em quando eu sinto um streamlink. Deus às vezes me usa para falar com o outro alguma coisa que eu nem quero falar. Falo lá na internet aquilo que Deus manda, mas eu preciso rever meus conceitos. Irmão. Isso tudo foi ontem. Ontem eu falei na internet, hoje eu falei na internet, hoje eu li a palavra, hoje eu me dei bem com a minha esposa, hoje eu falei com Jesus e amanhã, se eu não fizer nada disso, eu estou correndo um grande risco de descer. E a gente tem duas formas de descer. Ou eu desço me examinando e reconhecendo que eu sou servo e que Deus é o Senhor, e me humilhando, como aquele cara na Bíblia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou fraco e pecador. Ou eu desço em desobediência como Jonas. E se as plantas ainda enrolar na minha cabeça, ainda fico feliz que tu está vivo e pode clamar. Pior é se a planta enrolar e te apertar, tu bater bota. E aí a frase que mais me chamou a atenção, essa semana eu fiz uma música instrumental com um amigo meu lá em casa, e aí ele falou, vai botar qual o nome na música? Eu falei, não sei, Deus vai me dar. E aí eu botei esse nome na música, Até a Raiz das Montanhas. Até a Raiz das Montanhas. Deixa eu te perguntar, você sabia que montanha tem raiz? Não sei, eu não sabia. No livro nunca me falou isso, fotossíntese, sei lá mais o quê. O que eu aprendi com os livros é que a planta, quando eu vejo ela crescer para cima, primeiro ela cresce para baixo, né? Aí tem toda lá uma história que eu não me lembro mais. E eu sei que desce, e a raiz vai para lá, a raiz vai para lá, e junta com não sei mais o que, e a planta cresce e dá fruto no tempo certo. Mas, quando eu li, irmão, desci até a raiz das montanhas, eu falei, comecei a me tremer. Eu falei, esse cara tá de brincadeira, irmão, cara. Imagina uma montanha, quando a gente vai para o CD, a gente vê muita montanha, né? A montanha é alta. Se a montanha é alta, e você olha e contempla aquela coisa linda, imagina a raiz das montanhas. Aonde é que vai? É por aí que ele chegou. Mas a Bíblia fala que ele clamou. E Deus ouviu. Aleluia. Deus deu uma ordem e o peixe foi para a praia, cuspiu ele. E aí começa o versículo 3, se não me engano. Alguém pode ler o versículo 3? Só para finalizar. Aleluia. Jonas capítulo 3. É que eu fechei a Bíblia. Jonas 1. Capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez Jonas dizendo. Isso aí, só até aí. Olha só, irmãos. O cara desobedeceu. Desceu bonito a rampa do skate. Foi até a raiz das montanhas, que eu não sei nem onde é, não quero nem saber. Só de ler eu já me tremi.
E lá ele clamou e a coisa linda aconteceu que a nossa irmã Beth leu. E veio a palavra de Deus a Jonas pela segunda vez. Deus tem misericórdia de mim e de você. A gente se suja todo, ele vai lá de novo. Ei, volta para mim. Para de andar em outra direção. Irmão Salomão, ele recebeu uma coroa na cabeça da mãe dele naquele dia feliz de casamento. Jesus, ele vai voltar. Um dia que eu não sei. E que vocês também não sabem. Eu sei que a Bíblia fala que vai ser rápido. Ó, piscou de olho, ele já chegou, já levou geral. Quem ficou, ficou. Quem não ficou, dançou. E nesse dia, a igreja vai subir. E diz a Bíblia, eu até fiz um estudo, mas eu não gosto de ficar preso ao estudo. Apocalipse, Mateus, um montão de versículo fala, e dar-te-ei a coroa da vida. Tem uma coroa para a tua cabeça, irmão Carlos. Tem uma coroa para a tua cabeça, irmã Magda. Tem uma coroa para você, irmão Sandro. Tem uma coroa, igreja, que está reservada para a minha vida e para a sua vida naquele grande dia. Mas é só se a gente ouvir a palavra do Senhor e seguir as instruções. Hoje, amanhã, depois de amanhã. Até que dia, irmão Sandro? Até Jesus voltar ou até a gente morrer. Seguirei e prosseguirei em conhecer o Senhor. Deus possa abençoar a minha vida, que Deus possa abençoar a tua vida. Que essa palavra ela possa trazer tremor, temor, calafrios e uma reflexão. Para que essa vida? Para que essa vida? Para onde a gente tem andado? Na luz ou nas trevas? O que temos buscado? As loucuras desse mundo ou a verdade de Deus? Aleluias. Para onde você vai? Para onde você vai? Para onde você vai? Quando Jesus voltar. Deus possa abençoar a minha vida e a sua. Que eu e você, a gente possa ser obediente a essa palavra. Que a gente possa se examinar, porque examinar dá trabalho. Mas Deus quer que eu e você, a gente se examine e volte para a presença dele todo dia. Quebrado, presença de Deus. Estressado com a minha mulher, presença de Deus. Estressado no trabalho, estressado no médico, estressado com a dor na coluna, estressado com a dipirona, presença de Deus. Com muito dinheiro, com pouco dinheiro, presença de Deus. Escutando louvor, presença de Deus. Irritado, querendo escutar a música do mundo, presença de Deus. Brigou com o filho, com a mãe, com a sogra, com o cachorro, presença de Deus. Ou é a presença de Deus aqui, ou não tem opção. A opção é a presença de Deus. Deus possa abençoar a minha vida e a sua, que a gente possa orar pelos outros, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja.